Olá! Nessa videoaula eu vou trazer para vocês um conto que se chama One October Evening. É um conto retirado do livro New English File Pre-Intermediate. Nesse conto nós vamos trabalhar o tempo passado, Simple Past, que é o conteúdo que nós viemos estudando, e acrescento aí mais um tempo verbal, que é o Past Continuous. Então, nós vimos o Simple Past com as biografias e para contação de histórias, geralmente a gente mistura o Simple Past, que é a estrutura que vocês já conhecem, e o Past Continuous. Então, trouxe aqui também algumas imagens que acompanham a história. Nessa história, dois personagens principais, né, são a Hannah e o Jamie. Então, pela imagem, vocês já podem identificar, né, a situação em que se passa. Jamie é um DJ, né, ele tá ali na mesa com os discos, e a Hannah está aí nesse lugar, né, nessa boate ou nessa festa, dançando com alguns amigos. Hannah met Jamie in the summer of 2004. It was Hannah's 21st birthday, and she and her friend went to a club. They wanted to dance, but they didn't like the music, so Hannah went to speak to the DJ. "This music is awful," she said. "Could you play something else?" The DJ looked at her and said, "Don't worry, I have a perfect song for you." Então, isso se passa, né, no verão de 2004, e a Hannah foi para um club. Club é uma danceteria, né, ou boate em inglês. Completar os seus 21 anos. E ela não gosta muito da música que tá tocando, então ela vai falar com o DJ. E fala aí que a música é terrível. Pede para tocar, né, alguma outra coisa. O DJ olha para ela, né, e responde: "Não se preocupe, tem uma perfect song. Tem uma música perfeita para você." 2 minutes later, he said, "The next song is by Coldplay. It's called Yellow, and it's for a beautiful girl who's dancing over there." Hannah knew the song was for her because she was wearing a yellow dress. When Hannah and her friends left the club, the DJ was waiting at the door. "Hi, I'm Jamie," he said to Hannah. "Can I see you again?" So Hannah gave him her phone number. Então, o DJ Jamie toca, né, uma música do Coldplay. O nome da música é Yellow e oferece a música para Hannah. O nome da música é Yellow e a Hannah, né, identifica que deve ser para ela porque ela estava vestindo um vestido amarelo. She was wearing a yellow dress. No final, né, quando ela está indo embora, o DJ se apresenta e pede para ver, né, a Hannah novamente. Então ela dá para ele, anota para ele aí o phone number, o telefone dela. Next day, Jamie phoned Hannah and invited her to dinner. He took her to a very romantic French restaurant, and they talked all evening. After that, Jamie and Hannah saw each other every day. Every evening, when Hannah finished work, they met at 5:30 in a coffee bar in High Street. They were madly in love. Então, aqui a referência da imagem, né? O Jamie, no dia seguinte, telefona, né, para Hannah
e convida ela para jantar em um romantic French restaurant, em um restaurante francês romântico. E depois disso, eles passam a se ver every day, todo dia. Toda noite, quando a Hannah termina, né, o trabalho, finish work, eles vão se encontrar aí às 5:30 em uma coffee bar. Poderia ser uma lanchonete, né? Eles estavam madly in love, estavam muito apaixonados. One evening in October, que aí tem a relação com o nome, né, da história. One October evening, então numa noite de outubro, Hannah was at work as usual. She was going to meet Jamie at 5:30. It was dark and it was raining. She looked at her watch. It was 5:20. She was going to be late. She ran to her car and got in. At 5:25, she was driving along the high street. She was going very fast because she was in a hurry. Então, em uma noite de outubro, a Hannah estava no trabalho. Como usual, né? Ela estava indo encontrar o Jamie às 5:30. Estava escuro e estava chovendo. Ela olhou para o relógio, era 5:20. Ela iria chegar atrasada, né? Então, ela correu para o carro, entrou e às 5:25 ela estava dirigindo pela High Street. Ela estava indo muito rápido, né? Ela estava dirigindo muito rápido, porque ela estava apressada para encontrar o Jamie. Suddenly, a man ran across the road. He was wearing a dark coat, so Hannah didn't see him until it was too late. Although she tried to stop, she hit the man. Hannah panicked. She didn't stop and she drove to the coffee bar as fast as she could. But when she arrived, Jamie wasn't there. She phoned him, but her cell phone was turned off. So she waited for 10 minutes and then went home. Então, ela estava indo, né, encontrar o Jamie. De repente, suddenly, o homem atravessou a rodovia. Ele estava vestindo um casaco preto, então a Hannah não o viu, até que já era muito tarde. Ela tentou parar, mas acabou atingindo o homem. Hannah panicked. Ela entrou em pânico. She didn't stop and drove to the coffee bar as fast as she could. Ela não parou e dirigiu para a lanchonete o mais rápido que ela podia. Quando ela chegou, o Jamie não estava lá. She phoned him. Ela telefonou para ele, mas o celular dele estava desligado. Então, ela esperou por 10 minutos e foi para casa. 2 hours later, a police car arrived at Hannah's house. A policeman knocked at the door. Good evening, madam, she said. Are you Hannah Davis? I'd like to speak to you. Can I come in? Então, 2 horas depois, um carro de polícia chegou na casa de Hannah. O policial bateu a porta e disse: Boa noite, senhora. Você é Hannah Davis? Gostaria de falar com você. Posso entrar? E assim termina o nosso conto, né? E aí, o final fica para a imaginação de vocês, né? A Hannah, infelizmente, enfiou os pés pelas mãos, né? Imaginem
Ela atropelou alguém e fugiu do lugar. Será que esse homem que ela atropelou seria o Jamie, o homem que ela tanto ama? Bom, a história é mais elucidativa aqui para a gente pensar algumas estruturas, né, que a gente usa para a contação de histórias. E vocês vejam que eu fui destacando, né? O que está de preto são os verbos no passado. Met, was, wanted, went. Passado negativo, ó, didn't like, went, looked, said, left, gave. O que está de vermelho é essa nova estrutura, né, que nós vamos estudar, que é o past continuous. E o que está em amarelo são os conectivos. Então, olhem aí os outros conectivos, verbos no passado simples, passado contínuo. E aqui eu destaquei, né, todos os verbos no passado. Met, encontraram, was, era, went, foi, passado de ir, né? Said, disse, knew, sabia, left, deixou, gave, deu, took, levou, saw, viu, were, estavam, ran, correu, got in, quando ela entrou no carro, né? Entrou, didn't see, na negativa, não viu, didn't stop, não parou, drove, dirigiu. E do lado de cá, os verbos regulares, né? Aqui todos são irregulares e aqui são os regulares que apareceram lá na história. Wanted, queria, didn't like, não gostou, looked, olhou, phoned, telefonou, invited, convidou, talked, conversaram, né? E aí, falando dos dois, finished, terminou, tried, tentou, panicked, entrou em pânico, arrived, chegou, waited, esperou, knocked, bateu a porta. E aí, né, como nós já estudamos, os regulares terminam todos em ED, né, na afirmativa. Na negativa, o auxiliar did, aí, did not, é que vai indicar o passado. E a estrutura nova, né, o past continuous, que é o passado contínuo, ele é formado pelo verbo be no passado, was ou were, dependendo da pessoa, e o verbo no ing. Então, por exemplo, essa frase lá da história, né? She was wearing a yellow dress. Ela estava vestindo um vestido vermelho. The DJ was waiting at the door. O DJ estava esperando na porta. She was going to meet Jamie at 5:30. Ela estava indo encontrar o Jamie às 5:30. It was raining. Estava chovendo. She was going to be late. Ela estava ficando atrasada, né? At 5:25, she was driving along the high street. Às 5:25, ela estava dirigindo pela high street. She was going very fast. Ela estava indo muito rápido. E aí o homem, né? He was wearing a dark coat. E ele estava vestindo um casaco preto. Então, essa estrutura, né? Ela indica uma ação no passado também, mas uma ação que está em andamento, né, no passado. Nós vimos o presente contínuo, que é quando eu vou descrever, né, algo que está acontecendo no momento, e aqui o passado contínuo, que vai contar, né, sobre algo que estava acontecendo no passado. Então, trata-se de ações do passado, mas
ações em progresso, né? Ações em movimento. E geralmente para contação de histórias, né, a gente intercala mesmo passado e passado contínuo. E por último, alguns conectivos, né, que ajudam aí a sequenciar a história. Então, por exemplo, 2 minutes later, 2 minutos depois. Next day, no dia seguinte. After that, depois disso. One evening in October, uma noite em outubro. Suddenly, de repente. 2 hours later, 2 horas mais tarde. Então, são conectivos que dão sequência, né, para a história ou fazem uma marcação de tempo, né? Então, algumas expressões aqui são bem específicas de tempo, né? Falando de minutos, mês, horas. Para finalizar, então, vou deixar para vocês essas questões em que vocês vão responder, né, conforme a história que nós acabamos de ver. E aí vocês vão fazer, né, essa releitura e responder as questões. Então, vou deixar esse arquivo, né, com a história aqui novamente, para vocês relerem, relacionar aqui novamente com as imagens. E aí vocês podem ir voltando, né, buscando informações específicas, como When did Hannah meet Jamie? Onde a Hannah encontrou Jamie? Why did Hannah speak to Jamie in the club? Por que Hannah falou com Jamie na boate? Why did Jamie play Yellow? Por que Jamie tocou Yellow? What happened when Hannah left the club? O que aconteceu quando Hannah saiu da boate? Where did they go on the first date? Onde eles foram no primeiro encontro? Where did they meet every evening? Onde eles se encontraram todo início de noite? Why was Hannah driving fast? Porque Hannah estava dirigindo rápido. What did she do after the accident? O que ela fez depois do acidente? E por último, what do you think happened to Jamie? Aí aqui já explorando a imaginação de vocês, né, o que você acha que aconteceu com Jamie. Aqui uma revisão, né, das estruturas, passado e passado contínuo. E aí separando, né, esses verbos, tanto no past simple e past continuous. E aqui outros dois conectivos que geralmente estão presentes conectando esses dois tempos, né? Então, um exemplo. Hannah knew the song was for her because she was wearing a yellow dress. Então, a Hannah sabia que a música era para ela porque ela estava vestindo um vestido amarelo. Então, aqui conectivo because, né? Fazendo essa ligação entre esses dois tempos. Outro exemplo, when Hannah and her friends left the club, the DJ was waiting at the door. Quando Hannah e suas amigas saíram da boate, o DJ estava esperando na porta. E aí aqui o conectivo when, né, que vai dar essa ligação também entre os dois tempos verbais. Então essa fica sendo a nossa última atividade desse ano, né? Mas nós finalizaremos o ano letivo no ano que vem. Então, essa atividade vai ficar para entrega até o ano que vem, assim como vou reabrir, né, e deixar as outras atividades para quem estiver com atraso, me enviar também até o dia 17 de janeiro de 2022, ok? Um abraço a todos e todas. Boas festas!